bem com vocês, não é? Hoje a gente vai ver aqui, como eu falei na aula passada, a gente vai estudar um pouco sobre valor numérico de uma expressão. Valor numérico. E para isso, eu coloquei alguns exemplos. Já falei também que o valor numérico é quando você troca o valor de uma letra, de uma variável, faz os cálculos e encontra esse resultado. Então, eu coloquei alguns exemplos para a gente praticar aqui. Primeiro, determine o valor numérico das expressões algébricas. Expressão 1, 3x menos 1 para x igual a 3. Bom, gente, isso quer dizer o quê? Onde tiver x nessa expressão, eu vou colocar o 3 e vou fazer a conta. Tá certo? Lembrando que quando um número está junto com a letra sim, é porque eu tenho sempre uma multiplicação. Então, a primeira coisa é substituir na expressão. Vou repetir o 3. Está junto, vezes x. Só que o nosso x é 3. E aí eu repito o que falta, o que sobrou. Numa expressão, eu tenho multiplicação e menos. Primeiro a gente resolve a continha de vezes. Então, eu tenho que 3 vezes 3 vai dar 9. Sobrou menos 1. E 9 menos 1 vai dar 8. Então, esse 8 é o valor numérico dessa expressão quando x é igual a 3. Certo? O exemplo 2. Eu tenho 3x mais y sobre 2. Só que agora o nosso x vai ser 2 e o y vai ser 6. Então, primeira coisa eu vou trocar na expressão. Repetindo 3 vezes x. Quem é o nosso x? 2. Então vai ficar 3 vezes 2 mais y. Só que o nosso y é 6. Então vai ficar 6 sobre 2. Multiplicação e adição pela regra. Multiplicação primeiro. Então 3 vezes 2 dá 6. Mas aqui eu já posso fazer direto. Ó. 6 sobre 2 é 6 dividido para 2. Que vai dar 3. Então, para finalizar, 6 mais 3, 9. Nosso valor numérico dessa expressão para x2 e y6. No exemplo 3. No exemplo 3 eu tenho menos 5x mais 2y ao quadrado. Agora, o nosso x é menos 1 e o nosso y é 3. Vamos lá substituir. Primeiro eu tenho menos 5. Vezes x, só quem é o x é menos 1. Quando tem número negativo, eu costumo colocar entre parênteses, tá bom? Então vai ficar menos 5 vezes menos 1, mais 2 vezes y ao quadrado. Só que o nosso y é 3. Também quando está em potência, eu também coloco ao quadrado. Então vai ficar 3 ao quadrado. E aí agora você vai resolver. Eu tenho multiplicação, tenho adição, tenho potência. Eu posso começar aqui por essa multiplicação. Essa multiplicação nós temos 5 vezes 1, 5. Como é multiplicação e tem sinal de menos, a gente pode fazer o jogo de sinal. Tem que fazer o jogo de sinal. Quando é só mais, sempre vai dar mais. Então, por isso que eu não fiz a outra vez. Como tem menos, eu vou fazer. Menos por menos vai dar mais. Fiz o primeiro, é isso. Aqui vai sobrar mais 2 vezes 3 ao quadrado. Pela regra, uma multiplicação e uma potência, a gente tem que fazer a potência. Então vai ficar mais 5 mais 2 vezes 3 elevado a 2 é 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, que dá 9. Então agora eu tenho novamente uma adição e uma multiplicação. Primeiro eu tenho que fazer multiplicação. Então vai ficar mais 5 mais 2 vezes 9, 18. E por fim, ficou só do continha de mais. Sinais iguais somam. 18 mais 5, 23, positivo. Então esse é o nosso valor numérico para o valor x menos 1 e y 3. E nesse outro exemplo nós temos menos x sobre 2 menos 6y ao quadrado. Para x igual a menos 4 e y igual a 0. Então primeiro eu vou trocar os valores dados na expressão. Vai ficar
menos x, só que o nosso x é menos 4, então vai aparecer dois sinal de menos. Vai ficar menos x menos 4. E lembrando que aqui ele está dividido por 2. Então vai ficar sobre 2 menos 6 vezes y. Só que o nosso y agora é 0. Então vai ficar 0 ao quadrado. Substituído, eu posso fazer as contas. Apareceu dois sinal de menos, então vou fazer menos por menos, jogo de sinal, que vai dar mais. Vai ficar mais 4 sobre 2. Menos 6 vezes 0 ao quadrado. 0 ao quadrado dá 0. E quando eu multiplico por 6, continua sendo 0. Então, ó, vai ficar 4 sobre 2 menos 0. Você pode cancelar e de forma direta. Então, o que vai sobrar? 4 dividido para 2. Vai sobrar apenas 2, porque se eu subtrair 0, não adianta, vai dar a mesma. Então, nosso resultado final da expressão é 2. E vamos a uma situação problema sobre o assunto trabalhado. O problema diz o seguinte: em uma corrida de táxi, são cobradas por duas partes. Uma fixa, que é chamada de bandeirada, e a outra variável. Se em um táxi a bandeirada custa R$ 4,20 e a taxa variável for de R$ 1,50 por quilômetro, qual o valor pago por uma corrida de 12 km? Então a primeira coisa, a gente tem que transformar esse problema numa expressão algébrica. Então essa expressão algébrica vai ser formada por um preço, né? Que ele vai ser um valor fixo que não aumenta, vai ser de R$ 4,20 mais R$ 1,50 por quilômetro. Então esse quilômetro vai aumentar, pode ser qualquer valor. Então eu coloquei a variável x. Feito isso, encontrando a expressão, ele pede que a gente ache o preço para uma corrida de 12 km. Então qual é o valor numérico para x igual a 12? Então eu substituí o x por 12, ficou 4,20 mais 1,50 vezes 12, e aí eu tenho multiplicação e adição. Primeiro eu faço a multiplicação, 1,50 vezes 12, fiz os cálculos, deu 18, e aí sobrou 4,20 mais 18. Então para uma corrida de 12 km, nessa situação proposta, nós vamos ter um total de R$ 22,20. Esse vai ser o valor numérico e aqui está aplicado em uma situação problema. Beleza?